Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. A morte é um sono? Por que a Bíblia diz que os mortos estão dormindo? Existe uma doutrina chamada sono da alma, que é uma doutrina defendida por alguns movimentos sectários, como o Adventismo, por exemplo. É a crença que a pessoa fica inconsciente entre a morte e a ressurreição. Ou seja, quando a pessoa morre, ela entra num estado de inconsciência até o dia da ressurreição do corpo. Este argumento é usado pelo Adventismo para dizer que os mortos estão dormindo. Mas vamos provar na Bíblia que este dormindo não é literal, mas uma figura de linguagem. Se a pessoa deixa de existir quando morre, será se Jesus deixou de existir por 3 dias? Será? E também o termo dormir podemos chamar de eufemismo. É uma figura de linguagem usado com o intuito de amenizar algumas palavras sem alterar o sentido da mensagem que deseja passar. Por exemplo, quando dá a notícia sobre a morte de alguém, ao invés de dizer que a pessoa morreu, diz que a pessoa partiu, ela está descansando, está dormindo. É uma forma de suavizar as palavras para causar menos impacto. A expressão dormindo, citado na Bíblia, nunca foi usada para se referir aos ímpios. Da mesma forma que pessoas na Bíblia que ressuscitaram para voltar à vida terrena sempre foram pessoas que já eram salvas, nunca perdidos, porque senão haveria uma segunda chance. Hebreus 9, verso 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Se uma pessoa que morreu perdida e foi para o inferno, se ela voltasse à vida terrena, dessa vez ela iria se consertar, né, para não voltar para lá. Veja o caso de Lázaro. Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Lázaro era salvo. Vamos dar um checkmate final no Adventismo, que são seguidores de Ellen White, provando que o que dorme é o corpo e não a alma. Vamos usar o caso de Estevão. Vamos ler aqui um trechinho quando ele estava sendo apedrejado e vamos interpretar e raciocinar aqui. E chegaremos à conclusão. Atos capítulo 7, versos 55 até o 60. Então veja na sua tela aí porque é um pouco extenso. Vamos lendo e meditando e interpretando ao mesmo tempo. Se referindo a Estevão, lá diz: mas ele estava estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu quando estava sendo apedrejado, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora preste atenção. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, agora veja: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Preste bem atenção. Veja que ele viu o céu aberto. Jesus recebeu o seu espírito quando ele disse: receba o meu espírito. E depois adormeceu. Jesus recebeu o seu espírito e o seu corpo adormeceu. O que adormeceu foi o corpo. O seu espírito foi para o céu. Alma e espírito na Bíblia pode ter alguns significados diferentes.
Espírito aqui não é fôlego de vida, mas a parte imaterial que vive fora do corpo após a morte. Paulo diz que preferiria partir para estar com Cristo porque seria melhor. Filipenses 1, verso 23. Espírito aqui não é fôlego. Vamos a um exemplo onde espírito se refere à parte imaterial que vive fora do corpo após a morte, dentro do contexto. Paulo disse em 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, que tinha um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação com a sua madrasta. Então Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo o entregou ao sofrimento para que, pelo sofrimento na carne, o espírito fosse salvo. Se trocarmos aqui espírito por fôlego, não vai dar certo. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o fôlego seja salvo no dia do Senhor, não vai dar certo. É realmente para que o espírito, mas espírito não é fôlego de vida, porque salvar o fôlego de vida no dia do Senhor é muito estranho. Não vai dar certo. E é a mesma coisa de Atos, quando Estevão entregou o seu espírito. Entregou o seu espírito. Da mesma forma, Jesus, quando ele estava na cruz para morrer, ele entregou o espírito, não o fôlego, entregou o espírito. Então, o contexto é que define o real significado. Mas aqui, esse de Atos, sem dúvida nenhuma, é o seu espírito que vive fora do corpo após a morte. Por mais que esses movimentos, como o Testemunho de Jeová, Adventista, tentam distorcer, mas não dá muito certo. Então é isso aí, então, dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.